Provavelmente, se você parou para aprender sobre cloud, você já percebeu que tem inúmeras coisas para você aprender. E cada vez mais que você aprende, parece que fica mais confuso. É por isso que eu vou simplificar todo o processo que você vai aprender aqui de uma forma muito fácil, simples e direta. Então já vamos logo para cá que eu já fiz os slides para você conseguir aprender da forma mais simples possível. Primeiro a gente vai aprender o primeiro conceito de todos, que é sobre o cérebro e a memória. É a forma como o cloud pensa e ele lembra das coisas. Então aqui a gente vai aprender sobre context, CloudMD e o Compaction. O primeiro tópico que a gente precisa entender é o context, que nada mais é a forma como o Cloud enxerga todas aquelas coisas. Então imagine que se você está fazendo um trabalho longo e fazendo toda aquela conversa lá com o Cloud, ele vai ficar guardando todas aquelas informações, E provavelmente, se você já usou outra inteligência artificial, você sabe que chega um momento que ela começa a esquecer. E aí é o exemplo que eu trago aqui. Imagine que você estava fazendo um trabalho gigantesco, que você entregou um briefing lá no começo do trabalho e do nada parece que ele esqueceu porque você mandou mais 1 milhão de coisas. É como se a gente tivesse que pensar que o context é uma mesa. E quanto mais coisa você vai colocando naquela mesa, mais ela vai ficando cheia. Até que chega um momento que aqueles arquivos que você colocou em cima da mesa, ele vai cair. E é por isso que eu tenho que te explicar o context, porque a memória, ela não é infinita, né? E o context também não é a memória do Cloud Code. É o contexto de toda aquela conversa. E aí a gente já pula para o próximo tópico, que é uma forma de você entender como que você vai guardar as coisas que são mais importantes para você e uma forma de você não ficar repetindo para sempre o que você deseja que o Cloud guarde, que basicamente é o cloud.md. MD é a sigla para Markdown, que é um formato de arquivo que o Cloud costuma ler aqui, beleza? Então, o CloudMD nada mais é do que um arquivo que você vai colocar as coisas ali que você deseja que ele sempre lembre. Por exemplo, o tom de voz, qual é o seu nome, o nome da sua empresa e a forma como funcionam os seus negócios. Não precisa você fazer um arquivo muito grande, porque na verdade, todas as vezes que você abrir o Cloud e ele vai precisar ler esse arquivo MD, aí é que entra a ideia de você conseguir entender que ele sempre vai entender quem é você, o que você faz, para onde você vai, para onde você deseja ir, quais são os seus planos. Basicamente é como se fosse aquele arquivo especial que o Cloud vai sempre lembrar sobre você. É como o exemplo que eu deixei aqui. Você vai escrever lá no seu Cloud MD. Trabalho com canais de YouTube no nicho de finanças, meu tom é didático, despojado, e pronto. Toda vez que você começar a fazer o seu trabalho, o Cloud MD vai lembrar disso, que você trabalha com canal de YouTube, seu nicho de finanças, e você trabalha com tom, e seu tom de voz é didático e despojado. Então toda vez que você abrir, isso vai acontecer. É óbvio que você pode colocar mais um pouquinho de coisa, mas o mais legal é que o seu Cloud MD ele seja mais compacto, ele tenha poucas informações, mas são informações especiais que eles precisam sempre estar guardado aqui com o seu manual permanente aqui das ideias de como funciona o Cloud MD. Aí a gente já passa para o outro, que é o Compaction, que nada mais é do que um comando /compact. Provavelmente, se você já ficou conversando durante muito tempo com o CloudMD, você percebeu que ele mandou uma mensagem para você, compactando as nossas conversas e arquivos para que a gente possa continuar conversando. E aí aparece uma barrinha e carrega. Por que que isso acontece? É uma limpeza automática da memória do Cloud. Lembra daquela ideia que você vai colocando vários arquivos em cima da mesa do context e aí do nada os arquivos caem? Basicamente, o Compaction ele serve para que ele possa organizar todos os arquivos e aqueles arquivos que estavam em cima da mesa que não servem para nada, não é que eles não sirvam para nada, mas é que eles não são tópicos especiais, não é nada demais, ele vai compactar para fazer um resumo daquelas atividades que a gente estava fazendo, como no exemplo que eu coloquei aqui, ó. Em sessões longas, ele vai salvar o que é importante em um arquivo e mesmo depois do Compaction jogar os detalhes fora, o Cloud pode ler o arquivo. Então, é bem simples. Ele vai estar sempre resumindo as coisas que você estava conversando anteriormente, para que fique muito mais fácil de você continuar o seu trabalho e não gerar uma conversa gigantesca, beleza? Eu sei que o vídeo tá da hora e você tá aprendendo as coisas de uma forma muito fácil, mas se você é aquele tipo de pessoa que gosta de ler para aprender, eu fiz essa página aqui, eu vou deixar o link na descrição, que ela tem tudo explicado. Se liga só. Que é Cloud Code, o Context, o CloudMD, o Compaction, o Permission, Play Mode, Checkpoints. Tudo vai estar organizado aqui de uma forma que você vai conseguir aprender nos mínimos detalhes. Se você não curte, é só continuar no vídeo que você vai aprender do mesmo jeito. Agora a gente vai partir para a família número 2, que é controle e segurança, que é como você vai manter o seu Cloud dentro do trilho daquela ideia que você deseja. Então eu vou te explicar 3 tópicos aqui dentro, beleza? Permissions, Play Mode e Checkpoints. É bem fácil e bem rápido, vamos lá. O primeiro ponto são as permissions. Lembra quando você está fazendo um trabalho e aí do nada ele pergunta, eu posso acessar essa pasta? Eu posso editar esse arquivo? Eu posso acessar esse site? Basicamente são as permissões que você vai dar para o seu Cloud para que ele consiga editar, trabalhar, fazer alguma coisa, ler, editar algum arquivo e até mesmo deletar alguns arquivos.
Beleza? Então se liga só. Imagina que você quer fazer um trabalho de HTML, editar aquele HTML, fazer um trabalho de redesign da sua página, e o tempo todo você ia ter que estar aceitando. Ai meu Deus, aceita, aceita, aceita. E às vezes você quer deixar o trabalho lá funcionando no modo automático e sair. Aí é onde mora o perigo. Às vezes você não precisa deixar todos os comandos que ele deseja fazer liberado. Por que eu não indico você fazer isso? Uma vez eu estava fazendo um trabalho lá, que era para editar o HTML da minha página, e eu precisava que ele ficasse salvando os pontos até que eu quisesse que terminasse aquela atividade. Só que como eu tinha permitido tudo, ele basicamente foi lá, pegou meu HTML, excluiu a parte anterior, editou o novo e colocou uma coisa que eu nem queria. Isso porque eu deixei com todas as permissões ligadas, porque eu queria sair, fazer a comida, voltar e tá tudo pronto lá. Mas na verdade isso é uma cilada se você não souber o que você vai deixar para ele ler, para ele acessar e para ele fazer as coisas. Então é muito importante que você entenda, dê as permissões para as coisas certas e tire as permissões de certas coisas. Por exemplo, se eu deixasse que ele passasse pelas 4 pastas dos meus 4 clientes e bagunçasse, ia virar uma loucura, né? Imagina que eu tenho um do nicho de finanças e um do nicho de tecnologia. Aí ele joga o arquivo em um, joga o arquivo no outro, isso porque eu liberei ele para fazer qualquer coisa que ele quisesse. Então basicamente é isso. É como você vai deixar ele sempre dentro do trilho, permitindo as coisas que você acha que ele deve fazer, sempre do jeito correto, beleza? Aí é que entra a ideia do Play Mode, que é basicamente como se fosse a ideia de vamos planejar antes o que a gente vai estar fazendo e depois que a gente planejar, eu vou aceitar e você vai começar a fazer aquela atividade. Basicamente é isso, porque imagine que você vai fazer um trabalho e você vai só escrevendo, falando, e aí o trabalho vai acontecendo sem saber o que está rolando. E o Play Mode ele vem para tirar essa ideia aqui. Então ele vai planejar primeiro o que é que vai ser feito, como eu coloquei aqui no exemplo, que ele vai dividir em 4 etapas. Analisar a estrutura, mapear os arquivos, renomear a pasta, ajustar os links, e aí depois que você entender, você vai aprovar e simples assim. Um plano primeiro e a ação acontece depois que você tiver esse plano. E aí que a gente entra para a ideia dos checkpoints. Imagina que você está fazendo um planejamento e esse planejamento ele tem várias etapas. Vamos dizer que você vai fazer copy, você vai fazer SEO, você vai fazer um thumbnail, ou seja lá um trabalho que tenha uma cadeia de coisas para fazer. Então se você deixa ele fazer tudo direto e você só vê o resultado final, pode ser que em algum momento, alguma atividade que foi feita ali não te agradou. E aí o checkpoint ele serve para isso. Porque se você marca o checkpoint, você pode voltar para uma coisa que você não queria e aí você começa de novo. É quase como se fosse numa ideia do jogo, que você deixa uma parte salva e se você morrer, vai voltar para aquele ponto. O checkpoint serve como se fosse um save do seu jogo, das partes dos seus arquivos. Então imagine que você está fazendo um HTML, como estava no meu, e aí ele fez uma cagada no meu HTML e é óbvio, como eu tinha um checkpoint, ele voltou para fazer a atividade anterior e tá tudo tranquilo. É como se eu estivesse dando um Ctrl Z. Coloco lá /rewind, né? E aí fica muito mais fácil de você voltar para o anterior. Com checkpoint tudo fica muito mais fácil. Então não esquece de quando você for criar todos os seus trabalhos, de colocar checkpoints em atividades que são cruciais no seu trabalho. Por exemplo, primeiro ele vai fazer o SEO e depois vai fazer as headlines. Imagine que se ele for fazer as headlines e todas ficarem ruins e você não gostar de nenhuma, e ele for para a próxima atividade, não tem como você pensar, caramba, essa headline não estava legal, vou fazer uma alteração. E aí é que entra o checkpoint. Poxa, checkpoint anterior, vamos voltar e eu preciso mudar essas headlines. Legal? Basicamente é isso. E aí a gente entra para a grande virada de chave do porquê que você vai usar o Cloud, utilizar uma IDE, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente num outro vídeo, e se provavelmente já tiver feito, vai aparecer um card aqui em cima, e você vai poder ir para esse vídeo para você entender como que você vai configurar o seu Cloud Code, fechou? Basicamente, quando lançou essas ideias de você poder fazer um skill e você ter superpoderes, basicamente, com a sua inteligência artificial, foi a grande mudança e a grande virada de chave que a gente teve aí dos últimos tempos. Então, se você nunca chegou a usar esses superpoderes do Cloud, eu vou te explicar agora de uma forma muito fácil. A gente vai passar por 4 tópicos, que são eles: skills, plugins, hooks e os MCPs. Como eu coloquei aqui, ó, você vai instalar skill, roteiros YouTube, e agora o Cloud ele vai fazer a estrutura certa, sempre com gancho, CTA e desenvolvimento. E você mesmo pode criar suas skills. Isso que é a coisa mais legal. Então, digamos aqui, ó, para fazer esse trabalho todo que eu tô conversando com você, eu precisei passar por um skill que eu criei, que ela faz os títulos do meu vídeo. Então eu coloco lá a ideia do meu conteúdo, jogo na skill e ela vai me dar uma variação de título, outra, até que eu consiga entender que aquele ângulo daquele título ficou muito bom. E ele sempre vai trabalhar da mesma forma. Então imagine que quando você for criar a sua skill, que é um arquivo que ele vai explicar, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Então, toda vez que eu falar, ó, se liga, Cláudio, eu quero que você pegue esse tema que eu tô colocando e me dê 5 títulos. E aí ele vai pegar, usar a skill e ele vai pegar a skill com todas aquelas intenções que eu deixei lá dentro daquele arquivo. Então, se eu disser assim, ó, eu quero sempre que os meus títulos apareçam lá, ele vai criar os títulos com aquelas instruções que eu criei dentro daquela skill.
beleza? É bem simples, você vai perceber que tem várias skills que vai te ajudar em um monte de coisa e é bem provável que você vai precisar instalar várias delas para que o seu trabalho fique muito mais refinado e muito mais fácil. Afinal, é muito mais fácil você mandar um comando e o seu trabalho ficar pronto do que você ficar digitando durante um tempão para aquele trabalho ficar do jeito que você queria. E aí vem a cereja do bolo. Imagine que você precisa fazer um trabalho muito grande, como por exemplo, você vai criar um blog, ou então você vai criar uma landing page, e nessa landing page você precisa de um trabalho de 4 etapas. Ao invés de você instalar 4 skills no seu cloud, você vai instalar um plugin, que ele já vai fazer as 4 atividades de uma vez só. É quase como se a gente estivesse pensando em uma corrente, e essa corrente tem vários elos. Cada elo é uma skill. Então imagina que a primeira está ligada na segunda, a segunda está ligada na terceira e a terceira está ligada na quarta. Como eu coloquei no exemplo aqui, ó. Em vez de você instalar 5 skills de marketing separadas, você vai instalar um plugin que ele, vamos chamar de Marketing Toolkit, e ele vai ter essas atividades que estão aqui: SEO, Copy, Brief e Análise. Então ele vai fazer essas 4 atividades junto com aquelas skills que a gente colocou e ele vai te entregar o resultado final. Lembrando que ele vai passar também pelos checkpoints que a gente falou anteriormente. Então se liga como tudo é muito importante que eu estou explicando aqui. Parece que uma coisa ela é ligada à outra, que é a outra, que é a outra. Então é por isso que esses conceitos são muito importantes de você guardar na sua cabeça, porque basicamente ele vai deixar o seu trabalho muito mais simples e também muito mais fácil de você conseguir lidar. Porque sem nada disso, o seu trabalho sempre vai parecer uma grande bagunça, beleza? Então lembra que eu falei pra você que uma atividade vai ser ligada à outra como se fosse vários elos da corrente? Basicamente o hook é a mesma coisa, uma atividade que vai puxar a outra. Então imagine que o plugin anterior, ele terminou de fazer todo aquele texto que você queria. E aí ele precisa revisar, beleza? Então a atividade de terminar o texto vai puxar a próxima atividade, que é rodar o revisor. Então basicamente é isso, é muito simples. A automação vai disparar que você precisa fazer a próxima atividade. Então se liga só o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Você vai configurar uma vez e toda vez que o Cloud terminar o roteiro, ele vai rodar o revisor ortográfico. Aí você nunca mais vai precisar pedir de novo, porque uma vez que você configurou essa atividade, ele sempre que terminar aquela atividade, ele vai puxar uma outra. Então se liga só, você aprendeu quase todos os conceitos que eu queria explicar para você. E até agora foi tudo bem fácil, né não? Porque na verdade, quando você pega o título ou então o comando que as pessoas ensinaram, acaba ficando muito mais difícil. Mas na verdade, quando a gente explica de uma forma muito mais fácil e simplifica a ideia, tudo fica mais legal. Então vamos para o próximo tópico, que é basicamente o MCP. Parece uma coisa muito difícil, né? Parece que eu estou falando uma sigla nada a ver. Mas na verdade o MCP é como se a gente tivesse um cabo universal, ou então uma tomada universal, que vai encaixar em qualquer lugar. Lembra quando você vai viajar e você vai para um outro país e a tomada tem um encaixe diferente? E aí você compra uma tomada universal para você encaixar em qualquer lugar que você vai? Basicamente é isso. Não importa o que você deseja conectar, se a sua tomada é universal, ela vai funcionar em qualquer lugar que você for. E assim funciona o MCP. Digamos que eu quero colocar aqui, o Analytics, o Notion, o YouTube Studio, o Slack, o Google Tag Manager, o Google Analytics, o Facebook Ads. Tudo que eu quiser conectar, eu vou conseguir conectar com o MCP. E aí, por exemplo, eu fiz um dashboard bem da hora, que eu coloquei o Google Tag Manager, eu coloquei o Google Analytics, eu coloquei o Google Search. E esse dashboard só foi possível por conta do MCP, que ele saiu conectando tudo a qualquer tipo de serviço. Como exemplo que eu coloquei aqui, ó, conecta o Cloud Code Analytics via MCP. Pronto, ele vai consultar suas métricas direto, sem CSV, sem precisar copiar. E as mesmas coisas vai funcionar para o Notion ou para o YouTube Studio. Porque imagine se você precisasse copiar as coisas, tirar uma print, mandar para ele. Meu Deus, ia ser uma confusão, né? E aí o MCP vem para isso. Tudo vai ficar conectado e aí bem tranquilinho. Você vai receber suas métricas sempre. Então aqui a gente já vai para os slash commands, que são os atalhos que vão fazer tarefas inteiras. Lembra daquela ideia do checkpoint, quando eu falei que ele fazia a tarefa toda? Então aqui é como se a gente estivesse trazendo para aquele tópico de lá de cima, que é, eu coloco um comando que ele é barra roteiro. E esse comando barra roteiro, ele vai fazer a atividade toda. Então imagine que ele vai fazer a estrutura do meu canal, ele vai fazer o roteiro, ele vai fazer o SEO, ele vai dizer qual é a descrição do vídeo que eu vou colocar, ele vai fazer o trabalho literalmente por completo e depois vai me entregar. Isso passando pelos checkpoints que eu estou aceitando e também fazendo com que ele consiga ler o meu Cloud MD. Percebe que tudo isso está interligado? E essa é a importância de você aprender o conceito de cada coisa. Se você aprende o conceito e que tudo está ligado uma coisa a outra, fica muito mais fácil do seu trabalho ficar bem legal. E aí é que a gente vai começar a brincar de uma forma mais legal ainda. Aqui entra a ideia dos subagentes. Os subagentes nada mais é do que um time de ajudante especializado. Vamos imaginar que o Cláudio é o chefão, beleza? Ele é o CEO da empresa. E aí tem os Claudinho. Os Claudinho é os caras que o Claudião vai mandar. Então,
poxa, eu tenho uma atividade gigantesca, que é aquela que eu falei, lembra? Pesquisa, copy, CTA, revisão, pra gente fazer uma parada legal. Então o Claudião vai pegar a atividade e vai dizer assim, ó, Claudinho, faça a pesquisa aí, Claudinho 2, faça a copy aí, Claudinho 3, faça o CTA aí, Claudinho 4, faça a revisão. E aí, quando ele pega essa atividade e separa por agentes diferentes, essa atividade ela vai ficar mais completa, por mais que gaste mais token, porque cada um vai abrir a sua própria aba. Na verdade, cada um vai estar fazendo um trabalho. Então o Claudião passa para o 1, que passa para o 2, que passa para o 3, que passa para o 4, e a sua atividade está completa. Basicamente, eu tenho um squad que ele faz carrossel. E aí eu coloco o barra carrossel, e aí ele vai fazer a atividade completa lá, como a gente viu nos slash comma. E esse barra carrossel, ele vai passar a atividade para cada um. Por exemplo, o primeiro vai fazer a pesquisa, o segundo vai transformar a pesquisa em uma copy, o que vai fazer a copy ele vai passar para uma outra pessoa, que essa outra pessoa, entre aspas, né, esse outro agente, esse outro Claudinho, ele vai fazer as ideias das headlines para o meu carrossel, que depois vai passar para o design. Aí o design ele vai passar para uma outra pessoa. Eu dividi essa atividade em 7 blocos, então eu tenho o Claudião e desse Claudião ele vai dividir para 7 subagentes, que ele vai terminar a atividade por completo. Então eu tenho um carrossel que cada pessoa que está ali instalada, aqueles subagentes, os Claudinhos, ele vai fazer uma atividade específica. Às vezes você não precisa dividir dessa forma, mas como era um trabalho bem específico, eu dividi em 7 blocos, porque também eu estava testando, então eu queria fazer do melhor jeito possível. Então se liga só o que a gente aprendeu hoje juntos. A gente pegou 12 conceitos e transformou em 4 blocos. O primeiro bloco era o cérebro, o segundo bloco era a segurança, depois a gente veio para os superpoderes e depois foi para a parte de organização. Se eu tivesse que aprender 2 blocos em específico, de uma forma muito mais focada, assim, nesse caso, eu diria que o cérebro e os superpoderes são as grandes coisas que você precisa aprender. Mas é tipo ir para academia. Se você aprender o cérebro e os superpoderes, necessariamente você vai precisar aprender a segurança e a organização. Porque você não vai para academia e depois você vai para casa, come 2 hambúrguer, dorme mal e faz tudo errado. Porque quando você vai para academia direito, que é tipo a ideia de você usar o cloud todo dia, chega um momento que você pensa, caramba, tô precisando melhorar nisso aqui. E é tipo na academia, você tá treinando ali forte, pá, e depois você pensa, caramba, se eu comesse melhor, talvez ia ajudar na academia. E basicamente é isso. Quando você aprender sobre o Cloud MD bem organizado, bem estruturado, que você sempre vai ter que utilizar o seu context para você entender o que está acontecendo ali. E as suas skills, os plugins e os hooks vão fazer com que suas atividades sejam muito melhor. E quando você não fizer a bagunça, colocando as permissions, colocando checkpoints, o seu trabalho vai fluir de uma forma muito mais legal, isso dividido em vários agentes. Então é bem simples do que todo mundo deixa transformado em um bicho de 7 cabeças. E a gente passou aqui assim, ó, rapidão. Então se você quiser, continuando aprendendo dessa forma simplificada, eu já vou deixar um vídeo aqui para você assistir de como você vai instalar e configurar o seu Cloud Code que a gente vai usar agora numa IDE. É uma outra palavra difícil, mas aí fica pro próximo vídeo. Te espero lá. Valeu!